Mensagem final da série A Grande Mentira. Foram 9 semanas a gente falando sobre como nós podemos discernir a verdade do Cordeiro de Deus em tempos de fake news, né? Eu tenho dito aqui que o livro de Apocalipse é um grande livro de adoração, uma guerra de adoração, sobre onde está o nosso coração, para quem nós entregamos a nossa fidelidade. E hoje, no final dessa série, nós vamos falar sobre a esperança final para aqueles que resistem. Eu dei o nome dessa mensagem de Seguidores do Cordeiro em Terra de Dragões, né? A gente tem aí algumas obras de ficção com fundo cristão, principalmente entre elas O Senhor dos Anéis, que tem muitos dragões, né? Muitas lutas com dragões. E os dragões fazem parte do nosso imaginário, desde a Malévola, né, até O Senhor dos Anéis, Nárnia, a Betina é pentecostal. E a gente, como seguidores do Cordeiro, também vimos um dragão em Apocalipse, representando Satanás e o seu sistema e o seu domínio sobre o mundo. E a gente vai falar sobre o final do que nos aguarda, o que Apocalipse mostra como o final de todas as coisas. Eu não sei se os irmãos viram essa semana aí, teve um alvoroço no mundo aí, com um pastor, se não me engano, do continente africano, que andou pregando por aí, que ele marcou a data do que ia acontecer, né, que Jesus ia voltar essa semana. E aí ele começou a repercutir em programas, teve gente nos Estados Unidos doando coisa, vendendo coisa a preço de banana, pessoal desfazendo das coisas, marcou a data, era essa semana, e terminamos a semana e não aconteceu nada. Sempre tem esses, né, eu quero crer que são pessoas não mal intencionadas, mas talvez muito equivocadas, marcando as horas, né, marcando os dias para que Jesus volte. Mas nós vamos falar sobre o fim, que não é uma derrota, mas o que a Bíblia nos mostra é uma renovação de todas as coisas, né? Uma renovação de todas as coisas. Ao longo dessa série, ao longo dessas 9 semanas, nós fomos desmascarando as mentiras do dragão. A mentira da política, a mentira da economia, a mentira da religião, todas as coisas que Satanás usa desde que o mundo é mundo, para estabelecer o seu domínio, para enganar pessoas, para que pessoas sejam enganadas a segui-lo, muitas vezes até achando que estão seguindo o Cordeiro de Deus. O C.S. Lewis, na sua última crônica de Nárnia, eu não sei quantos aqui já leram as 7 crônicas de Nárnia, a última crônica, a 7ª, chama A Última Batalha. E ele fala muito sobre o livro de Apocalipse, sobre o anticristo, de um jeito brilhante que só Lewis às vezes consegue, né? O que acontece? Passa um tempo depois das primeiras crônicas que Aslan, de novo, fica um tempão longe de Nárnia. E as pessoas começam a morrer e se esquecer de como era o leão. Então as pessoas falam do leão, ouvem falar do leão, lembram do leão, mas assim, nunca viram um leão. Nunca viram um leão. Então elas acham que sabem o que contaram para elas. E você sabe, né, que a humanidade, desde que a humanidade, até nas crônicas de Nárnia, você vai passando de geração em geração, as coisas vão se deturpando, vão aumentando, as histórias vão ficando um pouco diferentes, né, do que eram na realidade. E aí, tem um macaco muito esperto, um macaco demoníaco, que ele resolve enganar o pessoal de Nárnia. O que ele faz? Ele tem um amigo que é um jumento, que é bobinho, é um jumento tonto. E aí ele fala o seguinte, ele pega uma pele de leão, de um leão qualquer que tinha morrido, ele arranca a pele do leão, e ele joga, que nem um tapete, ele joga em cima do jumento. E fala para o jumento assim, nós vamos lá para Nárnia e vamos falar que você é Aslan, só que é o seguinte, você não fala nada, só eu falo. Você só fica ali fingindo que é um leão. Está bem claro que isso C.S. Lewis está fazendo, né? Ele está fazendo uma analogia da besta, do falso profeta que fala no lugar da besta. Então, você não fala nada, você fica quieto. E ele chega em Nárnia e começa a falar, Aslan voltou, Aslan voltou. E aí o pessoal olha para o jumento que pai isso leva e fala, nossa, mas eu esperava um negócio mais bonito, né? Eu esperava um leão mais poderoso. Puxa, as lendas falavam que ele era o leão mais bonito da história. Não, mas esse aqui é o Aslan, esse aqui é o que tem, né? É o que tem para hoje. E o leão agora ele quer umas coisas, ele trouxe umas ordens. E o macaco começou a dominar
em Nárnia, no nome do leão, que não era leão, que era um jumento. Mas, gente, a grande verdade é que quem nunca viu o leão, aceita um jumento disfarçado de leão como verdade. Tem tanta coisa por aí que as pessoas falam, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Eu lembro de uma tirinha de um ilustrador que eu gosto, chamado Carlos Ruas. Ele tem um trabalho chamado Um Sábado Qualquer. Os personagens são Deus, Adão, Eva e o diabo, que ele chama de Lucy. E Eva, e tem Caim, enfim, vai aumentando os personagens. E aí tem um pastor lá televisivo, que poderia ser qualquer um desses que estão na televisão, e ele começa, e Deus está assistindo esse pastor na televisão, né? E o pastor começa a falar, e que não sei o que lá, e não sei o que lá, e pede coisa, e pede, agora você vai dar o seu dinheiro. E Deus está lá com a pipoquinha assistindo o pastor pregando. E aí um fiel no microfone fala, mas é o senhor que está mandando? Ele falou, quem está mandando não sou eu não, é Deus. Aí Deus cospe a pipoca, né? Tipo, não sou eu que estou mandando, né? Caramba, o cara está usando o nome errado das atrocidades. Então, eu espero que ao longo dessas semanas, eu sei que é uma série indigesta muitas vezes. Uma aluna minha, esses dias, na mentoria, ela está ouvindo, a Manu, lá de Campo dos Goitacazes. Ela falou, eu escuto pregação fazendo esteira de manhã. Ela falou, essa série de Apocalipse eu não consigo fazer na esteira, porque ou eu ando ou eu presto atenção. Ela falou, eu não consigo. Aí eu tenho que ouvir em outro momento. Porque ela falou, tem que ouvir, às vezes ouvir de novo para absorver todas essas coisas, porque são coisas densas. São realidades espirituais daquilo que a gente está vivendo, e a oração e o propósito dessa série, a minha oração, é que a gente tenha olhos para ver o que está acontecendo, para que a gente enxergue a realidade por trás da realidade das coisas. Não para a gente ficar noiado, eu espero que vocês não virem pessoas psicopatas da teoria da conspiração, pelo contrário, tranquilos, calmos, apacentadores, pacificadores, mas que a gente não seja inocente de achar que as coisas não são espirituais. As coisas são todas espirituais. Todas elas têm realidades espirituais. Então, toda essa guerra política que a gente vê, toda essa guerra econômica que a gente vê, toda essa guerra religiosa que a gente vê, são artimanhas de Satanás, manipulando o mundo para que as suas mentiras sejam contadas e engane o maior número de pessoas possível. O que nós pedimos é que os olhos sejam abertos, para que as escamas caiam dos nossos olhos, para que a gente enxergue a verdade, e para nós a verdade, acima de tudo, além de uma filosofia, de uma religião, além de alguns preceitos, para nós cristãos a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a encarnação da verdade, nele não há mentira. Essa semana eu entrevistei o brother Simeon, que foi um personagem muito importante na música gospel brasileira, nos anos 90. Para quem não lembra, o brother compôs aquela música. Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. Inclusive, cantava rock, né? Ei, Johnny, como você se sente? Ele era do movimento gospel, lá do início do movimento gospel, né? Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. E o brother é um personagem maluco, doido. Ele começou a entrevista falando, eu era para eu ter morrido, eu tive 3 overdoses quando eu morava na Holanda, eu não morri por um milagre de Deus. Mas o cérebro, coitado, fritou, né? O cara é doido, maluco por Jesus. E ele falou um negócio muito interessante, ele falou, lá nos anos 90, o pessoal falava para mim, ô brother, você não sabe que o diabo é o pai do rock? O Raul Seixas falou que o diabo é o pai do rock. Aí falou, então, se o diabo falou isso para o Raul Seixas acreditou no pai da mentira. Ou seja, ele não é o pai do rock, ele mentiu que ele é o pai do rock. O pai do rock é Jesus, e eu canto sobre Jesus. E aí essa é a grande verdade, o diabo é todo mentiroso, né? Não há nenhuma verdade nele. E a gente precisa começar a desmascarar essas verdades. E no final de tudo, Apocalipse não termina com a mentira. Ele termina com a verdade que agora dura para sempre, a verdade que é eterna. Deus não apenas derrota a mentira, mas ele renova todas as coisas. Eu queria que a gente abrisse lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, do versículo 1 a 5. A gente vai ler esses 5 versículos do penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O apóstolo João diz, ou o escritor João, se for o profeta João, diz assim, então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado,
e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse trecho, meus irmãos, é que essa teologia, essa escatologia escapista que nós criamos, de que Deus vai descartar o mundo e vai começar uma coisa nova, é como se Deus falasse: cansei desse rascunho, vou jogar fora e vou começar tudo de novo. Ela não existe nas Escrituras. A gente leu no começo da celebração Isaías 65, que é um eco, esse texto é um eco de Isaías 65. Eis que farei novas todas as coisas, são as mesmas palavras. Deus não mudou de ideia. Deus não vai pegar esse rascunho e falar: agora eu joguei fora, vou fazer agora o projeto beta, a versão beta do mundo. Eu vou agora fazer um que vai dar certo. Já testei por 5.000 anos, 6.000 anos, agora vou fazer um que não vai dar errado, que não vai ter bug. Essa escatologia dispensacionalista, do arrebatamento, dessa ideia de que Deus vai descartar o mundo, vai começar uma coisa nova, que o mundo vai explodir, queimar, vai cair fogo do céu e queimar tudo, leva a gente a viver de uma forma escapista. Eu me lembro, eu já compartilhei aqui, eu criança, na escola, 8, 9 anos, ouvia falar de temos que cuidar do meio ambiente. Eu pensava: que bobeira, o mundo vai acabar, para que eu vou cuidar do meio ambiente? Olha, tem que reciclar lixo, né? A gente melhorou muito nesses anos. Mas eu pensava: que reciclar lixo o quê? Isso aqui vai explodir tudo. A água vai acabar, temos que cuidar da água, temos que cuidar de água nenhuma. Isso aqui está acabando, a gente está com dias contados. Por isso que muitas vezes, para nossa vergonha, de tantas coisas boas que a igreja evangélica faz, nas iniciativas de preservação, nas iniciativas de cuidado, os crentes estão longe de dar um bom testemunho. A gente não se preocupa, porque a gente, como igreja, pensa: Deus vai fazer de novo, Deus vai começar de novo, isso aqui vai explodir, vai queimar, e já era. E isso não é o que a gente encontra nas Escrituras. O que a gente encontra nas Escrituras não é Deus jogando a terra velha fora e pegando uma terra nova. O que a gente vê, um céu novo, é Deus transformando esse mundo que nós vivemos, redimindo para que ele seja o que Deus criou no início para ser. O verbo no grego aqui, o adjetivo no grego aqui para novo, no grego tem 2 tipos de adjetivo para novo. O que é usado aqui nesse texto não é que é novo de outro, é novo de outro tipo. Eu vou até ler no dicionário que está aqui no meu dicionário de grego. O verbo no grego é kainos. E está escrito assim: recentemente feito, fresco, não usado, de um novo tipo, sem precedente. O que o texto no grego está dizendo para nós é: vai ser uma terra nova, de um tipo novo, de algo que nunca existiu, mas a partir de algo que existia. Deus não vai criar de novo o que ele criou em Gênesis. Não é uma recriação, é uma redenção. Porque o Deus que nós servimos, ele não começa a coisa e joga fora. Ele não desiste das coisas, ele não muda a regra no meio. O que ele começou, ele vai terminar. E o que ele está fazendo? Ele está, de novo, como diz o Tim Keller, numa perspicácia brilhante, como era costume do Keller, a Nova Jerusalém nada mais é do que o Éden, o jardim do Éden, construído, trabalhado, desenvolvido. No Éden tinha uma árvore, na Nova Jerusalém tem uma árvore no meio da cidade. No Éden havia rios que passavam por entre o jardim. Apocalipse diz que na Nova Jerusalém há um rio que alegra a cidade de Deus. No Éden, as pessoas tinham um relacionamento direto com Deus.
Na Nova Jerusalém, as pessoas terão de novo relacionamento direto com Deus. E aí, quando você vê, a gente pensa no fim, nós temos que pensar num fim muito mais de um céu que desce para a terra do que uma terra que sobe para o céu. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O que nós estamos falando é de um Deus que não desiste do que Ele criou e que vai redimir todas as coisas, vai tirar o mal de todas as coisas, vai tirar o pecado de todas as coisas. E aquela maldição que Romanos capítulo 8 fala, que a criação geme, aquela dor de parto vai acabar, porque vai ser dada à luz a nova criação. E agora a criação vai poder ser o que ela sempre foi criada para ser. E nós seremos o que nós fomos criados para ser. A gente não vai ter mais essa angústia de que algo está nos faltando. Existe na humanidade, o C.S. Lewis se converteu e falava sobre isso, né? Ele falou, eu percebi em mim uma fome por algo que nada nesse mundo podia preencher. Existe no ser humano o que Calvino chamava de sensus divinitatis, que é um senso de divindade, é um senso de transcendência, algo em nós que fala, tem algo mais do que isso aqui. Quando a gente enfrenta a morte de frente, que a gente vai num velório, que a gente vai num enterro, a gente percebe como a vida é tola. Toda vez que eu estou num velório, eu penso, se for só isso aqui, que bobeira isso aqui que a gente vive. Que coisa idiota que a gente vive. Mas o que Deus está falando o que Deus nos promete é que Ele vai cumprir o que Ele sempre prometeu. E que Ele vai redimir todas as coisas. E a partir daí não é uma coisa do zero, é uma continuidade, mas agora sem pecado. Agora sem o mal, sem Satanás enganando, segurando, causando seus problemas terríveis na humanidade. Eis que tudo se fez novo. O que ele vê aqui é uma outra. Então, a esperança cristã verdadeira não é escapar. A esperança, eu brinco, né? O já falecido irmão Lázaro cantava, né? Ainda bem, eu vou morar no céu. E ela é uma letra, uma música que pode ser legal, mas eu sempre pensei na pessoa cantando assim: ufa, ainda bem que isso aqui vai passar, eu vou morar lá no céu. Tipo, eu não estou nem aí porque vai acontecer. Né? Que nem a gente cantava nos anos 90, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu falo, como não importa o que vão pensar de você? Eu quero é Deus. Eu, criança, já sabia que essa música já não estava muito certa, né? Eu quero, não, importa o que as pessoas vão pensar. No sentido de testemunho, claro que importa. Então, a esperança cristã, ela não é escapista, ela é a restauração de todas as coisas. Quando diz o mar já não existe, quem gosta de praia já fica desesperado, né? Fala, meu Deus, não vai ter mar lá na Nova Jerusalém. Não vou dar minha caminhada na praia. A gente não pode... Lembre-se, Apocalipse usa uma linguagem figurada. O mar em Apocalipse significa o quê? O símbolo do caos, do medo. Pensa no mundo antigo. No mundo antigo, o mar era medo, incerteza. As pessoas achavam que elas andavam no mar, chegavam num ponto e acabava o mundo. Elas caíam num abismo. Quem sai do mar várias vezes em Apocalipse? A besta. Olhei para o mar e saiu a besta do mar. Então, o mar é um ambiente que ali representa o mal, representa o caos. Quando diz o mar já não existe, está dizendo, esse ambiente de medo, de insegurança, esse ambiente que nós não dominamos, não vai existir mais. Deus agora tem pleno controle, Deus sempre tem um pleno controle, mas na Nova Jerusalém Ele exerce o seu pleno controle em todas as coisas. Não vai ter mais isso. E aí aparece a Nova Jerusalém. É interessante porque a figura de Jerusalém é muito forte nas Escrituras. Nós vamos falar na próxima série e no Adventos muito sobre isso. Ela é forte por Abraão, que conhece um rei misterioso na Bíblia, um sacerdote chamado Melquisedeque. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas diz que ele era rei de Salém, que era a cidade que futuramente se tornaria Jerusalém, que depois foi conquistada por Davi, e Davi entendeu, Deus falou para Davi em algum momento, a gente não sabe quando, que ele queria que a arca dele morasse na cidade de Jerusalém, que o templo fosse construído na cidade de Jerusalém. E Davi faz uma revolução, nós vamos falar muito sobre isso nos próximos domingos. E Davi traz a arca para Jerusalém,
E a partir dali, no Monte Sião, os salmos começam a falar: Deus habita em Sião. De Sião, Deus fará o mundo conhecer a sua lei. Cantem em Sião uma nova canção. E Sião passa a ser o lugar de onde agora a presença de Deus flui para toda a terra. O Salmo 96 diz: glória e majestade estão diante dele. E cantem a todas as nações, diga, né? Proclame entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. O cântico de Sião era para alcançar toda a terra. E aí depois no Monte Moriá se constrói o templo de Salomão. Mas os profetas continuam falando Sião. Não fala Moriá, fala Sião, Sião, Sião. Aí quando chega Jesus, João capítulo 1 diz que Jesus era o próprio tabernáculo encarnado. João está dizendo: a arca da aliança, aquela que tinha a glória de Deus, que tinha as tábuas da lei, que tinha o maná, que tinha o cajado de Arão, aquela arca onde a glória de Deus se manifestava entre as asas dos querubins, agora aquela arca se tornou uma pessoa, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus agora é o tabernáculo encarnado, andando sobre a terra, realizando milagres. Jesus diz: eu sou a escada de Jacó, ou seja, eu sou o lugar que liga os céus e a terra. E aí, o autor de Hebreus, quando fala da obra de Jesus, ele diz assim: nós não chegamos mais ao Sinai, mas nós agora chegamos em Jesus a Sião, mas não a Sião aqui na terra. Ele diz: a Sião celestial. A cidade, olha que interessante, a cidade que o próprio Deus construiu, do qual ele é arquiteto e construtor. O apóstolo Paulo diz que Abraão esperava uma cidade, mas essa cidade não era aqui nessa terra, era a cidade que o próprio Deus prometeu dar a ele. Abraão lá atrás já tinha entendido que a promessa dele não era aqui para cá, não era a terra prometida, embora a terra prometida tenha acontecido. Era a cidade que Deus estava preparando. Só que essa cidade, eu creio que ela fale de uma realidade física de uma cidade, mas ela fala muito mais de um povo. Até nos profetas, eu não tenho tempo de fazer esse estudo aqui com vocês, mas várias vezes quando se fala da Nova Jerusalém, fala que essa Nova Jerusalém é um povo. Deus está trabalhando em algo que pode ser uma cidade? Sim. Mas Deus está muito mais trabalhando na construção e na modelagem, na reconstrução do seu povo. Deus está preparando um povo que estará pronto para recebê-lo. Ele diz que essa cidade, que não é obra humana, mas é graça de Deus, é trabalho de Deus, ela vem preparada como uma noiva. O que significa essa imagem do casamento, da noiva, que é usada por Jesus desde as parábolas das virgens? É a ideia de que é uma noiva, que é um povo preparado, é um povo que tem beleza, é um povo que tem aliança, que é um relacionamento, e acima de tudo, que busca e que terá intimidade real com o noivo. E o noivo aqui é o Cordeiro. Haverá um casamento de Jesus com a sua igreja, com o seu povo. Um relacionamento perfeito, um relacionamento completo, um relacionamento total. Então esse futuro nessa cidade não é frio, não é impessoal, nós estamos falando de um relacionamento vivo, é comparado a um casamento, a amor, a demonstração de amor, a laços de amor e de afeto. Por isso que eu sou totalmente contra essa visão que diz que, não sei se vocês perceberam, em Isaías 65, quando nós lemos no começo, diz: dessas coisas já não mais terão memória. Aí tem gente que pega esse trecho e fala: lá no céu a gente não vai lembrar de nada que aconteceu na terra. A gente vai esquecer de todas as coisas, porque senão as pessoas vão ficar tristes, vão ficar lembrando. Eu acho essa coisa uma grande loucura. O Deus que se revela, que se chama de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se chama o Deus de Davi,
O Deus que a vida inteira, a história inteira, se atrelou à história que ele construiu com o seu povo. De repente ele vai falar, vou zerar vocês todos. Vou dar um raio aqui para vocês esquecerem todas as coisas. Não faz sentido. Porque é na história da humanidade que Deus, ao vencer, vai ser glorificado. É sabendo o que ele fez que a gente vai entender a grandiosidade do que nós estaremos vivendo diante do Cordeiro. Ah, mas e se a gente lembrar de quem não está? Aí eu não sei, eu sei que Deus é poderoso para fazer que a gente não sofra. Mas eu tenho certeza de que nós lembraremos do que Deus fez, do que Ele falou, do que Ele mostrou, das pessoas que Ele usou ao longo da história. E nós estaremos juntos nesse relacionamento eterno de adoração. E aqui nós temos o cumprimento do que Deus tenta fazer desde o Éden. Depois Ele tentou fazer isso de novo, começou a fazer isso no Êxodo. Depois Ele fez em Davi, em Salomão, que é um Deus santo, que quer habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus é morar no meio do seu povo. E ele foi tentando. O Éden foi o primeiro templo, depois o tabernáculo no deserto, depois o tabernáculo de Davi, depois o templo de Salomão, depois Jesus, depois a igreja. Nós hoje somos o templo vivo de Jesus, de Deus. Mas haverá um dia, meus irmãos, que o Espírito Santo não mais habitará em nós, mas o próprio Deus, na sua plenitude, habitará no meio do seu povo. E nós estaremos para sempre na sua presença. Então, o que a Nova Jerusalém fala é de presença. Nós estarmos com Deus, habitarmos com Deus, vivermos em Deus. Na Nova Jerusalém, o Emanuel, o Deus conosco, encontra o seu cumprimento total e final. Ele começa a se cumprir nos tabernáculos, ele começa a se cumprir em Jesus, mas o Emanuel vai se cumprir totalmente quando nós estivermos na eternidade com o Cordeiro. E o que nós fazemos semana após semana aqui? Nós ensaiamos para a eternidade. Nós ensaiamos com essa presença como centro da nossa vida. Isso não significa, para a sua alegria também, que a gente vai ficar o tempo inteiro num culto eterno. Não, não vai. A Bíblia fala, os profetas falam de trabalho, de construção, de edificação, de produtividade. O trabalho, tem muita gente que fala assim, né, descansar só lá no céu, né? Aqui a gente trabalha, lá no céu a gente descansa. Desculpa te informar, nós não vamos descansar. Porque o trabalho não é fruto do pecado. Se você ler Gênesis direitinho, você vai perceber que o trabalho não é fruto do pecado. O que é fruto do pecado é o cansaço. O trabalho é propósito original de Deus antes da queda. Deus não quer um povo preguiçoso, que fica o dia inteiro, santo, santo. Não vai ficar numa rede espiritual, né? O lado baiano do céu, que você vai ficar lá numa rede, balançando. Lembra aquele hino? Quero uma rede preguiçosa para deitar. E aí você fica lá adorando ao ser santo e os anjos passando. Não, não vai ser assim, a gente vai produzir, a gente vai construir, a gente vai edificar. Porque estar na presença de Deus é produzir para a glória de Deus. Nos talentos daquilo que Ele já nos deu hoje, que terão continuidade na Nova Jerusalém. Perceba que quando a gente encara assim, tudo na nossa vida ganha uma outra perspectiva, porque é uma continuidade. Eu não posso encarar o trabalho como vou fazer qualquer coisa só para ganhar dinheiro, porque é isso que eu preciso fazer. Não, o que Deus quer que eu faça, porque é isso que eu vou fazer para a eternidade. Com o que Deus me deu, o que Deus quer que eu glorifique, porque é isso que eu vou fazer para a eternidade. Por isso que falar de Apocalipse não é falar do futuro, é falar do hoje, é como eu encaro hoje, é como eu levanto todo dia, é como eu trabalho todo dia, é como eu tomo as decisões na minha vida todos os dias. Aguardando a redenção, mas sabendo que é uma continuidade daquilo que Deus já começou a fazer, porque nós já vivemos um começo dos céus na terra. A igreja já é uma antecipação do céu na terra. Então, um crente que fala, eu trabalho só para ganhar dinheiro, qualquer coisa, põe aqui, eu trabalho e é isso aí. Não entendeu nada.
Quem pensa que Deus vai acabar com tudo e está pouco se lixando para esse mundo, não entendeu nada. Que o culto é bater um cartão espiritual para comprar um acesso para o céu, não entendeu nada. Tem gente que acha que vai chegar lá na portaria celestial e falar que Deus, aqui está meu ponto, eu fui quase 80% dos domingos, acho que eu passei de ano aqui, ó, vê se me bota para dentro. Não é assim que funciona. A gente não cultua para isso. Queria eu que fosse, como pastor é mais fácil, bota medo nas pessoas, vem todo mundo para o culto. Estou aqui falando, não é para isso que a gente cultua. Por isso que a gente precisa encarar as coisas como elas verdadeiramente são. Deus está trabalhando num povo. Esse povo que vai querer Deus habitando no meio dele. Isso significa o quê? Que o centro da nossa vida é Deus, as nossas decisões são tomadas pensando em Deus. Tudo é movido pela presença de Deus. Isso que significa Deus no meio do povo. Tudo é diferente. Há uma marca diferente, que já era para ter se cumprido em Israel, que é para se cumprir na igreja. E que tantas vezes Deus nos dá a oportunidade e a gente não consegue cumprir. E aí, o versículo 4 fala, ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui é muito bonito, porque o texto diz, não é que Deus vai mandar os anjos passarem com os lenços celestiais para a gente enxugar as nossas lágrimas. O texto diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Perceba a pessoalidade do texto. Perceba o cuidado de Deus no consolo, em dizer, finalmente acabou. Lembre-se que a gente falou nas últimas semanas, o tempo de sofrimento, desde o início, foi um tempo determinado. O tempo de sofrimento, na soberania de Deus, a gente não entende qual é esse tempo, mas Deus sabe. E Deus quer o quanto antes que esses dias acabem, para que Ele enxugue dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. O Grupo Elo gravou em 76 um disco chamado Calmo, Sereno e Tranquilo, e uma das faixas desse disco diz assim, há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, já não terei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia. As lágrimas já não rolarão, não lágrimas de dor, não lágrimas de sofrimento, não lágrimas de falta de algo, porque lá nós estaremos completos. Tem uma música lindíssima, depois eu mando no WhatsApp para vocês, foi composta pelo Bill Gaither e a sua esposa Gloria Gaither, cantada pelo inigualável David Phelps, e chama No More Night, não mais noite. E ele diz, não haverá não mais noite, não mais dor, na presença eterna de Jesus. É essa a esperança que nos alimenta. A mentira que prometia prazer, poder, termina trazendo dor e opressão. O final da idolatria, o final daqueles que seguem o dragão, que acreditam na mentira da serpente, que acreditam na mentira do dragão, que é o mesmo personagem, é Satanás. O final deles é dor, é morte, é sofrimento, é opressão. A verdade do cordeiro muitas vezes traz uma dor inicial, mas o final dela é vida e paz. O que eu e você temos que escolher não é a recompensa rápida. O que Jesus nos chama é a tolerar o sofrimento para que a gente ganhe a recompensa eterna. Paulo diz isso, né? O apóstolo Paulo diz, o sofrimento de agora não se compara com a glória que há de ser
revelada. O que Paulo está dizendo é, dói, dói. A gente sofre, sofre, é difícil, é difícil. Mas quando você coloca na balança o sofrimento e a glória é muito mais pesada. A balança vai sempre pender para o lado da glória, para o lado da paz, para o lado da vida. O sofrimento é nada diante daquilo que nos está reservado para a eternidade. E aí ele termina dizendo, eis que faço novas, ecoando Isaías 65, eis que faço novas todas as coisas. Eis que agora Deus faz uma redenção, uma grande faxina, e Ele tira a dor, tira o luto, tira o peso, tira os gatilhos que estão prendendo a criação, e agora Ele traz uma plena restauração, uma novidade radical, uma nova vida, um novo tipo de vida, uma nova qualidade de vida. C.S. Lewis, quando fala sobre isso, ele diz no seu livro O Grande Divórcio, uma pessoa comentando com a outra, uma que está no céu e a outra que está no inferno e foi visitar o céu. Uma excursão do ônibus que sai do inferno e vai para o céu. E ela fala assim, a pessoa do céu fala para a pessoa do inferno, aqui as coisas são muito mais reais do que quando a gente achava que elas eram reais lá na terra. A gente achava que parecia real, mas agora a gente sabe o que é real. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que é como se a gente vivesse numa TV de tubo, com fantasma na imagem. Os mais antigos vão lembrar, né, do bombril na antena e ficando tentando achar o canal. A gente vive essa vida assim. Sabe gente que tem miopia e não sabe, quando coloca o óculos e fala, nossa, eu não enxergava e não sabia. É isso. Em algum momento, quando a gente estiver na eternidade, a gente vai estar num 8K, num 12K, sei lá eu quantos múltiplos de 4K, e a gente vai falar, caramba, a vida é isso. É isso que a gente vivia, a gente não enxergava. A gente vai viver em alta definição diante de Deus, a gente vai ver o que a vida foi feita para ser. E a gente vai descobrir que o que a gente vive hoje não é vida plenamente. Então, o Deus Criador de Gênesis, agora do Éden, se apresenta na Nova Jerusalém, o Éden ampliado, como Deus restaurador. O Criador agora é o restaurador. E a promessa é certeza. Ele diz para João, escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Ele está dizendo, põe no papel, registra, que isso há de acontecer. Essa é a certeza que eu dou para o meu povo, de que essas coisas vão acontecer. Eu e você, como igreja, já vivemos relances disso. A gente se encontra como povo de Deus e a gente vê milagres acontecendo, a gente vê gente sendo curada, a gente vê vidas sendo transformadas, a gente vê caráter de gente má sendo transformado, a gente vê pessoas experimentando uma paz sobrenatural. Quando a gente vê isso, nós estamos vendo relances da Nova Jerusalém acontecendo diante dos nossos olhos. Quando a gente sente essa paz diante das incertezas, diante da dor, diante do luto, diante da morte, as pessoas não conseguem entender porque elas não pertencem a esse mundo. Elas vêm da Nova Jerusalém direto para o nosso coração. A gente já tem relances dessa Nova Jerusalém na nossa vida aqui. Então, para nós, queria chamar o pessoal da banda aqui, como povo da renovação, a gente tem algumas lições para encerrar essa série. Primeiro, a nossa esperança tem que ser uma esperança realista. A gente não fica pensando na fuga. Eu penso no engajamento aqui, eu quero ser o melhor que eu puder aqui, eu quero viver a vida melhor que eu puder aqui, porque o Deus que criou o mundo é o Deus que vai redimir esse mundo. Eu e você somos chamados a uma fidelidade perseverante. Fidelidade perseverante. O sofrimento não tem a última palavra. A última palavra é paz e vida e esperança. A gente entende a igreja local como uma antecipação dessa comunidade de fé. Se você olhar uns para os outros, aí olhar para cada um, nós somos vizinhos da Nova Jerusalém e, na verdade, nós somos parte dessa Nova Jerusalém.
Eu sei que já tem gente que fica assim, Senhor, lá no céu, Senhor, não me põe do lado do fulano. Não me põe nesse terreno, me bota no terreno bem longe. Eu sempre falo, né? A gente é muito bobo às vezes. Porque tem crente que fica assim, lá no céu vai ter ouro. Tudo vai ter ouro. E a pessoa fica com a cabeça mercantilista, capitalista, pensando, eu quero ir para lá por causa do ouro. E não entendeu que Apocalipse fala justamente o oposto. Significa, o que vocês têm de mais precioso na terra? É o ouro? Lá não vai significar nada, a gente vai colocar no chão, porque vocês vão pisar de tão banal que isso vai ser. E aí tem gente que está aqui, Deus me manda lá porque eu quero ficar beijando o ouro, abraçando o ouro. A síndrome de tio Patinhas, né? Quer ficar nadando nas mansões celestiais. Aí a pessoa fala, eu quero morar na mansão. Meu irmão, isso não importa nada. O que a Bíblia está falando é que nós vamos morar com o próprio Deus. O que importa mais do que isso? O que vale mais do que isso? Aí a gente fica pegando os desejos carnais, medíocres nossos, e jogando lá para o céu, e falar, no céu eu vou fazer. Não! A gente tem que trocar os nossos valores, trocar as nossas moedas, valorizar o que Deus valoriza, amar o que Deus ama. E a última coisa que nós podemos aprender como lição, é que nós adoramos como apontamento para aquilo que nos espera. A gente se reúne como igreja, apontando para aquilo que um dia será realidade nas nossas vidas. A gente se reúne domingo após domingo, não para comprar um ingresso celestial. A gente se reúne porque aqui a gente já experimenta as realidades celestiais. Eu e você fazemos parte dessa grande renovação que Deus está promovendo. A mentira já caiu. O dragão já foi derrotado. E nós, os seguidores do Cordeiro, herdaremos a cidade celestial do nosso Deus. O fim não é a derrota, o fim é uma renovação. Mas eu e você somos convidados a viver hoje como quem já viu o fim da história. Nós somos chamados a perseverar, permanecer, profetizar. Vou falar de novo, nós somos chamados a perseverar, permanecer e profetizar. Não no sentido de você falar o que vai acontecer na vida do outro, você falar o que nos aguarda na história da redenção, para onde nós estamos caminhando.